Olá, 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 olá. Boa tarde, pessoal. Mais um dia do nosso livro, Uma Vida com Propósito. Ontem eu estava comentando com algumas pessoas o quão transformadora essa leitura está sendo na vida das pessoas que estão acompanhando, e eu espero que na sua também esteja fazendo bastante sentido, tá bom? Roberto, boa tarde. Hoje vamos ler então o 23º dia do livro. Como crescemos? Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4:15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Olha só. Efésios 4:14. Quantas vezes na sua vida você foge do crescimento? Você tem medo de crescer, medo de ir para o próximo nível, medo de se desenvolver, medo de ousar. Não é esse o propósito de Deus para sua vida. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem e nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual. Gente, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. Crescer é você ter ousadia. Você tem que ser ousado para ir para o próximo nível. Você tem que ter planejamento e disciplina para crescer espiritualmente também. Quantos adultos com mentalidade, comportamentos, atitudes infantis e imaturas a gente cruza nas nossas vidas? Essas pessoas é que se impedem de crescer. O crescimento espiritual não é uma coisa automática. E ela não cresce junto com os anos, junto com o tempo que vai passando. Você precisa se desenvolver para isso. É necessário um compromisso e uma intenção de crescimento. Você deve querer crescer, decidir crescer, se esforçar para crescer e persistir em crescer. É isso que nós estamos fazendo com a leitura desse livro, promovendo esse crescimento. É fácil? Não é, gente. Todas as lições que nós vimos até agora nos propõem desafios. A gente tem que sair da nossa zona de conforto para ir para esse próximo nível. O discipulado, que é o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Venha, seja meu discípulo, Jesus lhe disse. Então, Mateus levantou e o seguiu. Ação. Mateus 9:9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, eles não compreendiam todas as implicações dessa decisão que haviam tomado. Eles simplesmente atenderam o convite do mestre. Isso é tudo que você precisa para começar. Decidir ser um discípulo de Jesus. E pode ter certeza que os desafios virão, mas junto com os desafios vai vir a capacidade para você enfrentar esses desafios. Nada influencia mais em sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruir. Ou eu acrescento um aqui, se ocupar simplesmente e ver o tempo passar na sua vida sem que você faça algo de produtivo. Mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi o que você terá em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a sua vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e ficam simplesmente vagando por aí. Passa 1 ano, 6 meses, 10 anos, 20, 30 anos da sua vida. E você não produziu, você não evoluiu espiritualmente. Veja só do que eu estou falando. Espiritualmente você não evoluiu, você não cresceu, você não atingiu um nível de intimidade com Deus, você é cheio de dúvidas, de dores. E aí? De que adiantou? Outros assumem compromissos superficiais, aquilo que nós falamos, com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com compromissos
com objetivos seculares, como enriquecer, ficar famoso, e acabam desapontados, amargurados. Toda escolha tem consequências eternas por toda a sua vida. Logo, é melhor que você escolha com sabedoria. Pedro advertiu: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que a vida santa e piedosa devemos viver. Que vida santa e piedosa devemos viver. Segundo Pedro 3,11. A parte de Deus e a nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Cristo, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Lembra que nós falamos? Tudo exige uma ação, um esforço, um primeiro passo da nossa parte. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, talvez muitos, talvez toda a sua vida. Desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Olha o que ele está falando aqui. Intencionalmente mudar o seu modo de pensar. É controlar sim os seus pensamentos. É quando vier um pensamento errado, você opa, chega. Essa vida não é mais para mim. E se desviar para o pensamento certo. É intencional, gente. É intencional. Daqui a pouco você está caminhando naturalmente nessa direção. Mas no começo é um esforço. E esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha que promessa maravilhosa. Filipenses 2:12. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é a nossa responsabilidade, é uma iniciativa que a gente toma. E a segunda é papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, junto, e não apenas em nós. Esse versículo direcionado aos cristãos não se refere à salvação, mas o crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo e não para conseguir um corpo. Quando a sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeças, você já possui todas as peças. Sua tarefa é ordená-las e juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter a terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar o seu crescimento espiritual muito a sério. Quando alguém se mostra negligente com o comportamento espiritual, com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu nas implicações eternas desse ato. Como vimos lá nos capítulos 4 e 5. Reprogramando o piloto automático, porque muitas vezes a gente vive anos e anos e anos das nossas vidas no piloto automático. Para mudar a sua vida, você deve mudar a sua mentalidade, o seu jeito de pensar, o seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz há um pensamento. Gente, não duvidem disso. Cada ação sua vem de um pensamento. Não existe nada externo que não foi pensado antes de ser realizado. Esse marca-páginas aqui que eu coloco no meio do meu livro passou pela mente de alguém antes de se tornar realidade. E tudo o que você faz passou pela sua mente antes de se tornar realidade. Coisas que você goste e coisas que você não goste. Acredite. Tal comportamento é motivado por uma crença. Grave essa palavra. Uma crença. E toda ação é induzida por uma atitude. O que é crença? É tudo que você viu, ouviu e sentiu repetidamente ao longo da sua vida, por anos e anos e anos e anos e anos, e que você acredita que é verdade.
Geralmente essas crenças foram instaladas na sua mente quando você era criança. Vou dar um exemplo. Dinheiro é sujo. Você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que cada vez que você pegava na sua mão, você tinha que lavar a mão porque o dinheiro é sujo. Resultado, você quer uma coisa suja para sua vida? Obviamente que não. Então você repele o dinheiro inconscientemente, porque está gravado na sua mente que dinheiro é sujo e ninguém quer nada sujo na sua vida. Então inconscientemente você afasta da sua vida o dinheiro, porque foi instalado uma crença de que dinheiro é sujo. Eu usei esse exemplo porque é o mais comum. Existem uma centena de crenças que em todos nós foi instalado crenças sobre tudo. Crença sobre seu trabalho, crença sobre dinheiro, crença sobre relacionamento, crença sobre uma sociedade, crença sobre tudo. Identifique as suas crenças e a sua vida será transformada. Transformada. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. E aí, você deve ou não controlar os seus pensamentos? Sim. Controle cada pensamento que passar pela sua vida. Eu tenho uma técnica que eu vou compartilhar com você. Quando eu penso em alguma coisa que eu sei que não é adequada para mim, eu uso a palavra cancelado. Cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes cancelado. E aí você substitui esse pensamento por um novo positivo, bacana, um que faz sentido com a vida que você quer levar. Imagine-se viajando de lancha ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há 2 formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que você está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria uma constante resistência. Os seus braços vão se cansar e você soltaria a roda do leme. E a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste conforme programado. Vou dar uma outra pausa aqui. Pensa num elástico de dinheiro, um elástico. Não sei se tem um elástico aqui. Vou usar a máscara aqui, ó. Um elástico. Você é esse elástico. Vamos usar o exemplo dele. Você é esse elástico, tá aqui. E o elástico, qual é a utilidade do elástico? Flexibilizar, esticar. Quando você tá nesse barco, vou continuar o exemplo dele, e você programou no piloto automático ir para o leste e agora você quer ir para o oeste, você precisa esticar esse elástico, fazer um esforço. É um esforço voluntário que você precisa fazer. Quando você faz isso, o seu cérebro, que é preguiçoso, o cérebro não gosta que você se esforce, o cérebro não gosta que você faça coisas diferentes, o cérebro gosta que você sempre faça as mesmas coisas. Por quê? Porque ele foi programado, o cérebro foi feito para economizar energia. Por isso que é tão difícil você criar novos hábitos. É fácil criar novos hábitos? É fácil mudar a sua alimentação? É fácil começar a fazer atividade física se você não tem o hábito de fazer? Não é. Criar um hábito é difícil. Por quê? Porque o seu cérebro é resistente. O seu cérebro manda um comando para você dizendo: não estica o elástico. Volta o elástico para o estado original. Porque o cérebro ele quer poupar energia. Ele não quer que você se esforce. Então, toda vez que você tentar fazer uma mudança na sua vida, o seu cérebro vai pedir para que você volte o elástico. E cada vez que você tenta fazer um esforço na sua vida, você estica o elástico. Você vai fazer coisas que você não está acostumada, você vai criar hábitos que você não tem. Então, quando você começa a mudar e esticar o elástico, o seu cérebro manda um comando para você: volta, volta, volta. Volta a ser a pessoa que você era, volta a comer o que você sempre comeu, volta a fazer o que você sempre fazer o que você sempre fez. E é isso que ele está falando aqui. Quando você tentar mudar a sua vida,
Você vai se cansar, você vai se estressar. E a tendência natural é que você volte a fazer o que você sempre fez. Que você volte para o leste, estando no barco. E não que o barco vá para o oeste. Por isso que para você criar um novo hábito, você precisa persistir. É todos os dias, dia após dia, fazendo a mesma coisa, até que seu cérebro entenda que aquilo é o novo normal para você. Gente, deu para entender? É isso. É isso que acontece quando você tenta mudar a sua vida pelo autocontrole. Você diz, eu vou me esforçar para comer menos, eu vou fazer mais exercícios, eu vou deixar de me atrasar, eu vou ser agora uma pessoa organizada. Sim, o autocontrole, ele pode produzir mudanças no curto prazo, mas ele cria uma constante pressão interna. Então você acaba desistindo, abandonando a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente você retorna aos seus padrões antigos. A segunda maneira e mais rápida e fácil é altere o ajuste do piloto automático. Olha que bacana, que é a sua forma de pensar. A Bíblia diz, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos 12:2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve primeiro ocorrer na mente. Mentalidade é a palavra que está na moda, mindset. O que é mindset? É a sua maneira de pensar. Você deve primeiro mudar o seu mindset para depois você mudar um comportamento. É isso que ele está falando. O modo de pensar determina o modo de sentir e o modo de sentir influencia na maneira como você vai agir. Gente, é um ciclo. Conforme você pensa, você age, você vai ter resultado. Conforme você pensa e você age, e você pensa diferente, e aí você começa a agir diferente, você começa a ter resultados diferentes. Gente, é um ciclo vicioso. E o único jeito de você sair desse ciclo vicioso é mudando a mentalidade. Paulo diz, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios 4:23. Queridos, de novo, é bíblico, é bíblico, é bíblico. É só você cumprir as ordens de Deus na sua vida. É bíblico. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mentalidade de Cristo, mudar o mindset. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar em Deus. Sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre as suas posturas, sobre a sua vida, sobre o seu futuro e sobre tudo mais. Toda mudança começa na mente. Não tem outro caminho. Você quer mudar a sua espiritualidade? Passe a pensar como Deus. Você quer mudar os seus hábitos? Mude a sua mentalidade. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo na sua vida. Percebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Jesus Cristo pensou. Filipenses 2:5. Esse processo ele consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz, irmãos, deixem de pensar como crianças, sejam maduros com respeito ao mal. Com respeito ao mal, sejam crianças, porque a criança é inocente. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Meus irmãos, olha que lição valiosa. 1 Coríntios 14:20. Os bebês são por natureza egoístas. Só pensam em si mesmo e em suas necessidades. São incapazes de dar, eles só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. São adultos bebês. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do pecado. Os que vivem segundo a sua própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos 8:5. E não é verdade, gente? Uma pessoa em adultério, ela pensa nas outras pessoas?
Ela se importa com a família? De jeito nenhum, ela é egoísta. E inúmeros outros pecados. Uma pessoa que rouba, ela pensa na consequência para outra pessoa dos atos dela? Não, ela é egoísta. Então, pensamento egoísta é a origem do pecado. Gente, olha como isso é poderoso. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros. Gente, é uma mudança total de mentalidade. E não em nós mesmos. Pense nos outros. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é uma marca de maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Gente, Coríntios 13, 11. Eu não sei vocês, eu não tinha esse hábito de ler a Bíblia. E esse livro, eu já falei isso em outras lives, como eu estou amando esse livro, porque ele é 100% embasado na Bíblia. E a Bíblia a gente respeita. Então assim, gente, ser maduro, crescer, ir para o próximo nível, é bíblico. É obedecer às ordens de Jesus na sua vida, meus irmãos. É muito forte isso. Então, quando eu era menino, eu pensava como menino. Você é um adulto? Provavelmente sim. Você deve agir, pensar, se comportar como adulto. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrina que você conhece. Eu conheço um advogado que ele sabe de cor a Bíblia. Você conversa com ele declama, ele fala sempre parte da Bíblia de cor. Mas os comportamentos dele nem sempre são de acordo. Nem sempre são de acordo com esse conhecimento todo. Então, a quantidade de informação bíblica que você tem não mede o seu nível de maturidade. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. Lembra, tudo tem ação. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Como é que você age todos os dias da sua vida? Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Como é que você age todos os dias da sua vida? É isso que determina a sua maturidade espiritual. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé. Foi isso que eu acabei de falar. Não basta você saber de cor os versículos da Bíblia e proclamar durante o seu dia a dia se você não agir, se você não se comportar como um verdadeiro cristão. Os nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé e as nossas crenças confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Como você se comporta todos os dias, em todos os lugares que você passa, por todos os lugares que você passa, é isso que determina a tua maturidade espiritual. Gente, isso é poderoso. Se do livro inteiro você pegar apenas essa lição, não tenha dúvidas que a sua vida será transformada e levada para o próximo nível. O cristianismo não é uma religião e nem uma filosofia, mas um relacionamento e, acima de tudo, um estilo de vida. Você está disposto a ter esse estilo de vida como Cristo nos ensinou? É isso que vai te trazer essa maturidade. A essência desse estilo de vida, como vimos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, é não ser egoísta, como ele disse lá em cima. Ser egoísta nos leva até a pecar, porque a gente só pensa em nós e não pensa nas consequências dos nossos atos. Uau, a Bíblia diz, devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo, gente. Romanos 15, 2, 3. Extraordinária essa lição. Essa lição a gente tem que ler de novo e de novo, para impregnar na nossa mente, para que a gente entenda que os nossos hábitos são moldados pelos nossos comportamentos, dia após dia. A maturidade não diz respeito só ao que você lê, mas ao que você faz no decorrer do seu dia. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência do seu crescimento espiritual. Olha que demais! Quanto mais você pensa nos outros, mais você cresce espiritualmente. Esse tipo de pensamento, ele não é natural. Ele é contracultural, raro e árduo. Lembra que ele falou que é um esforço, é uma decisão
que você decide? Você decide se importar com os outros? Então você vai ter que mudar o seu mindset, mudar a sua mentalidade. E a partir da mudança de mentalidade, você começa a agir diferente. E quando você age diferente, você começa a ter resultados diferentes. Não tem segredo, não tem outro caminho. Exige de você? Exige. É um esforço? É. Mas tome a decisão. Tome essa decisão. Ele mesmo fala aqui que esse tipo de pensamento, pensar nos outros, não é natural. Exige da gente um esforço. Felizmente temos ajuda, irmãos. Deus nos deu o Espírito Santo. Coloque na tua oração. Peça para o Espírito Santo te fortalecer. Colocar na tua mente que eu quero ajudar o próximo, que eu quero crescer, eu quero estar em sintonia com os meus irmãos. Coloque isso em oração, que isso vai começar a acontecer na sua vida. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. Olha só, Deus nos deu o Espírito Santo. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. 1 Coríntios 2:12. Em alguns capítulos mais adiante que nós vamos ver, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Uau! Que dia extraordinário! Queridos, assistam de novo esse dia. É muita informação. Ele fala da mentalidade, ele fala do ciclo do pensamento que te leva a agir, que te leva a ter resultados, e que se você não muda o teu pensamento, você vai continuar agindo da mesma forma, que você não vai ter resultados diferentes. Quer ter resultados diferentes? Muda aqui. E a gente tem o Espírito Santo de Deus como aliado para a gente ir para esse próximo nível. Extraordinário. Assista de novo, tá bom? Vamos lá então para o resumo do nosso dia 23. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: nunca é tarde demais para começar a crescer e desenvolver as áreas da sua vida que você quer desenvolver e que você precisa desenvolver. Nunca é tarde. Versículo para memorizar: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Mindset, mentalidade, meus irmãos, é bíblico. É bíblico. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a verdade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12:2. Extraordinário. E uma questão para a gente meditar até o dia de amanhã: em que área eu preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Uau, muito bom, muito obrigada, queridos, por participarem aqui comigo. Vários Ronaldos entraram aí, gratidão a vocês, Gabi querida, um beijo. E até amanhã no nosso 24º dia, caminhando aí para a segunda parte do livro. O dia de hoje, gente, se você levar, eu insisto, se você levar só a lição do dia de hoje, eu tenho certeza que grandes coisas acontecerão na sua vida, tá bom? Grande beijo. Leide, até amanhã. Tchau, tchau.